Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Videocast com você, corretor. Hoje estaremos falando sobre seguro empresarial, onde vamos falar um pouco sobre as mudanças que nós fizemos aqui para adequar o produto às novas atividades do público PJ. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sainte. Olá, corretores. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar do nosso produto empresarial, falar de todas as novidades que a gente tem feito nos últimos meses sobre esse produto e falar dos diferenciais da Bradesco TRE no mercado. Bacana, Tiago. Essa clareza, acho que traz para a gente aqui, é uma maior segurança para a contratação, diminui o ruído também da contratação da cobertura, dos produtos. Conta um pouquinho sobre a cobertura de roubo, uma cobertura que traz muitas vezes um peso na contratação, uma certa dúvida por parte do corretor. O que mudou da versão anterior para essa versão aqui em relação à cobertura de roubo? Com certeza. Sainte, nessa cobertura de roubo, a gente trouxe duas mudanças principais. A primeira delas é que a gente não exige mais o relacionamento de todos os bens que devem ser cobertos nessa cobertura pelo corretor no momento da contratação. E a segunda delas é que a gente eliminou o limite por unidade sinistrada. Então, isso traz mais leveza para a contratação dessa cobertura e uma simplificação muito maior na venda para o corretor. Bacana, Thiago. Acho que é mais uma demonstração aqui de trazer aqui ao produto maior leveza e permitir o corretor também uma argumentação mais correta na venda do seu produto. Tiago, vamos falar sobre armazenamento, Mercadorias guardadas em lugares de terceiros, tanto para matéria-prima quanto para a própria mercadoria. Como isso funciona agora, de acordo com as nossas mudanças recentes dentro do produto? Então, Sainte, a gente passou a dar cobertura, sim, para mercadorias em locais de terceiros. Mas como funciona essa cobertura? Ela tem uma limitação de 10% do valor da cobertura básica e, além disso, a gente precisa de comprovação de que aqueles bens, de fato, são de propriedade segurada, através de nota fiscal, contrato ou ordem de serviço. Tiago, lojas de concessionárias de lojas de veículos. O que a gente tem de novidade? A gente sabe que isso aqui foi sempre muito solicitado pelo corretor, uma maior simplificação aqui na contratação. O que a gente tem de novidade para esse segmento? Talvez essa seja uma das perguntas que eu mais respondi nos últimos anos aqui na companhia. Mas agora a gente passa a cobrir, sim, veículos também para agências multimarcas e não só para concessionárias, que era uma restrição antiga que a gente tinha. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje a gente passa a dar cobertura para veículos novos, usados, estacionados dentro de uma loja de veículos, seja concessionária, seja uma agência multimarcas, desde que sejam contratadas as coberturas adequadas. Então, a gente tem a necessidade de contratação de circulação interna, circulação externa e ARC, guarda de veículos. Eu acho que agora a gente tem um ponto aqui importante aqui para o corretor que está nos assistindo aqui de alguma forma e tem sempre uma preocupação muito grande com eventos climáticos, E aqui a gente tem uma novidade que é a abrangência da cobertura de perda do pagamento de aluguel em caso de evento climático. Nós tivemos aqui aquele evento no Rio Grande do Sul, um evento que trouxe para a gente muito aprendizado, para efeito de sinistro e principalmente de coberturas do produto. Conta um pouquinho para a gente o que a gente fez aqui de adaptação para ser um produto mais adequado a esse tipo de evento. A gente simplificou, Sancler, a contratação dessa cobertura. Então, agora, contratando apenas uma cobertura, que é de perda de pagamento de aluguel, o corretor passa a oferecer para o seu cliente uma cobertura ampla, onde, em caso de incêndio, danos oriundos da cobertura básica ou vendaval, alagamento e desmoronamento, ele passa a ter cobertura e o cliente tem direito ao quê? Tem direito a receber o aluguel do imóvel que ele não pode mais habitar, ou o proprietário receber o aluguel que ele receberia do inquilino, e, em último caso, também o aluguel de máquinas que eram operadas dentro do local de risco que ele não pode mais acessar. Tiago, acho importante esse seu ponto aqui, e o corretor que nos assiste aqui também, é que muitas vezes há uma preocupação simplesmente com a reposição do bem, Só que num evento como esse existe toda uma transição, toda uma etapa em que envolve realmente a prioridade que é o cliente, que é o segurado numa situação dessa, ter o abrigo, e essa cobertura traz essa possibilidade, Muito bom a gente ter feito essa alteração e eu tenho certeza que vai ser um bom argumento para o corretor estar incluindo ela dentro da contratação do seguro. Tiago, clínicas e consultórios, danos a mercadorias frigorificadas. É muito estranho a necessidade da contratação de mercadoria frigorificada. Explica um pouquinho para a gente a real necessidade, o quanto ela é importante quando contratar um seguro empresarial para essa atividade. Antes de responder
a sua pergunta direta, Sancler, eu vou falar um pouquinho sobre como essa cobertura funcionava antes. Anteriormente, a gente dava cobertura apenas para quando a gente tinha uma mercadoria frigorificada que ficava em um ambiente totalmente refrigerado. Então, isso excluía geladeiras e freezer comuns, que são uma realidade de clínicas e consultórios e pet shops menores. Esses produtos, como vacinas, ácido hialurônico, botox, eles normalmente ficam armazenados em geladeiras ou freezers comuns. Então, a gente não tinha amparo. E com essa mudança, a gente mudou o produto e passou a dar amparo justamente para esses casos. Então, a gente atende uma parcela hoje do público que não tinha acesso a essa cobertura por conta da nossa exclusão. Tiago, acho que é bacana e fica aqui mais um ponto aqui para os nossos corretores, né, para estar trabalhando isso como uma especialização dentro do produto, né, como serviço de consultoria. Então, o tipo de cobertura que é oferecida, né, para o cliente demonstra toda a atenção dele e o quanto ele está antenado, o quanto ele está atualizado quanto às necessidades para um segmento como esse, né? E só para finalizar, é importante deixar claro para o corretor que ele precisa estar atento à validade desses bens refrigerados e também para que a empresa tenha toda a comprovação de que esse material tem uma procedência correta. Então, a gente precisa de nota fiscal e tudo mais. Então, tem esse ponto de atenção que é sempre importante deixar claro para o nosso cliente de que ele precisa ter todos os documentos para comprovar que aqueles bens de fato existiam. Bacana, Tiago. E está dentro da validade é uma proteção não somente para o corretor, como para o cliente e o consumidor final também, que tem um produto dentro de uma certa garantia, né? Com certeza. Tiago, as alterações que a gente vem fazendo nos produtos, elas sempre seguem um ritmo de solicitação do corretor, né? A gente sempre tenta construir o produto de fora para dentro, mas também mudanças que vão acontecendo no mercado, né? Conte um pouquinho sobre essa cobertura de bens de hóspede, do que a gente está mudando, de que maneira que tem tornado ela mais completa. Essa cobertura, na verdade, é um evento, passa a ser um item coberto dentro do seguro, né? Os bens dos hóspedes. Por quê? Dentro do produto empresarial, a gente tem, normalmente, sempre coberturas para os bens do proprietário do imóvel, né? Para o nosso segurado. Mas a gente, como você falou, sempre atento ao mercado, a gente viu uma tendência de que as seguradoras também estavam oferecendo a cobertura e ampliando essa cobertura para bens dos hóspedes. E nesse momento, a gente também fez uma expansão. A gente seguiu essa tendência para os eventos de incêndio, acionamento acidental de sprinkler e para o vendaval. Então, para esses 3 eventos, a gente passa a cobrir também, além dos bens do segurado, os bens dos hóspedes também. Tiago, a gente está conversando aqui sobre diversas atividades, né? Chegou aqui a hora de falar um pouco sobre RC para bares e restaurantes, né? Traz um pouquinho para a gente da importância dessa cobertura, né? Eu acho que mais importante do que a cobertura em si é a oferta da cobertura por parte do corretor, né? Uma cobertura que traz aqui um certo conforto para o cliente, né? Diante de algumas circunstâncias que não estão totalmente sob seu domínio, né? Conta um pouquinho dessa cobertura, de que maneira que ela ampara aqui o cliente e como o corretor pode estar abordando isso. Além de cobrir todos os eventos que já são tradicionalmente cobertos na cobertura de responsabilidade civil para bares e restaurantes, a gente passa a cobrir também os danos decorrentes da ingestão de alimentos e bebidas, né, por parte dos clientes. E aí só vale ressaltar um ponto importante, que tanto os alimentos quanto as bebidas precisam ter o armazenamento devido, precisam cumprir todas as normas e leis, né, da vigilância sanitária e precisam estar dentro da validade. Então, o segurado precisa comprovar, né, que tudo está funcionando da maneira correta para garantir, né, o acesso a essa cobertura em caso de algum evento. Tiago, nem todas as coberturas a gente tem essa sensibilidade, né, muitas vezes do custo, do prejuízo, né, em determinados eventos, né? Estabelecimento de ensino, cobertura do bullying, né? De que maneira a gente aperfeiçoou essa cobertura nessa nova versão do produto? Essa cláusula de bullying, ela ampara a escola, a instituição de ensino, quando ela é responsabilizada por um caso de bullying que ocorre, né, dentro dessa instituição de ensino. Então, muitas vezes, quando ocorre um caso de bullying, a escola tem que contratar uma assessoria de imprensa para emitir uma nota oficial e ter uma empresa que se relacione com a imprensa em nome dela. Todo o custo envolvido nessa operação para cuidar da reputação da escola também passa a estar coberto dentro dessa cobertura, desde que haja o evento, né, inicial, que é a escola ser punida ou ter algum tipo de punição em relação ao bullying.
Bacana, Thiago. Acho que aqui fica aqui para o corretor, né, mais um exemplo aqui de coberturas, né, que muitas vezes são vendidas como adicionais, né, ou acessória, e no final a gente percebe que ela deveria estar sendo conjugada como uma cobertura principal, né? Tá realmente ali inserida no dia a dia de um estabelecimento de ensino, né? Perfeito. E você mesmo sempre provoca a gente em relação ao empresarial, que é um produto, mas na verdade são vários produtos dentro de um só. Então, para cada segmento, a gente vai ter um mote, um chamariz para que o corretor consiga convencer o cliente a comprar o produto. E esse exemplo do bullying é um exemplo prático ali para escolas e instituições de ensino. Maravilha, Thiago. Cara, obrigado aí pela atualização aqui do produto, né? Eu acho que é uma demonstração aqui do quanto a gente vem construindo os produtos aqui com uma visão de fora para dentro, uma visão que transmite aqui o que o corretor vem procurar dentro da companhia como solução para os seus segurados. Traz também aqui uma preocupação nossa em trazer leveza e maior clareza em relação ao produto que está sendo contratado, né? Então, muito obrigado aqui pela sua presença, foi muito rico aqui para todos nós. Obrigado, Sainte, pelo convite. E eu queria agradecer também aos nossos corretores que estão nos vendo e nos escutando. Eu desejo para vocês um grande sucesso nas vendas de vocês, principalmente em relação ao nosso produto empresarial, né? É um produto que tem mudado muito ao longo do tempo e eu tenho certeza, corretor, que você vai conseguir encaixar a venda do produto residencial da Bradesco TRE para os seus clientes. Corretor, obrigado por sua companhia e nos vemos no próximo videocast com você, corretor.